Eu cresci num lar onde meus pais não aceitavam a tristeza por eu ser menino, vamos supor. Então, toda vez que eu ficava triste, ou eles me davam bronca, ou eles me ignoravam. Mas se eu reagisse com bravura, com agressividade, eles me valorizavam dizendo assim: agora você foi menino de verdade. Porque menino não fica chorando, não. Menino tem que ser macho, tem que brigar. O que é isso? Ficar chorando aí em casa? O que você pensa que é? Isso não é coisa para homem, não. Se isso é algo contínuo, eu reprimo a minha tristeza. E eu substituo a minha tristeza por um disfarce de raiva. E na vida adulta, eu vou reagir assim. Quando eu tiver uma perda, ao invés de eu sentir tristeza, que a tristeza é a emoção que nos ajuda a lidar com perdas. Então, se eu perco alguém, eu não fico com raiva, eu fico triste. Se você perde algo, você não fica com raiva, você fica triste. Agora, se eu cresci num ambiente assim, toda vez que eu enfrentar uma situação de perda, ao invés de eu sentir e expressar tristeza, eu vou expressar o quê? Raiva. Eu vou ficar agressivo. Então, aqueles homens que ficam agressivos quando tem uma perda. Então, a mulher deu fora nele, ele vai e faz o quê? Ele mata a mulher. É o feminicídio. Então, ele comete uma atitude agressiva porque ele não sabe lidar com a tristeza, com a perda. Qual o problema do disfarce? Ele ser um disfarce, não a emoção verdadeira, ele não me permite resolver o meu problema. Quando eu tenho uma perda, a tristeza vai me ajudar a processar essa perda. Eu vou trabalhar essa perda e com o tempo eu já não vou mais me sentir triste porque eu consegui elaborar a minha perda. Puxa, minha mulher me abandonou, ela me traiu e eu vou ficar triste. Mas essa tristeza vai me ajudar a trabalhar essa perda até eu não ficar mais triste. Elaborei a perda, resolvi o problema. Só que se eu tenho um disfarce de raiva, eu não elaboro a perda. A ferida fica o quê? Aberta. E eu só fico tendo raiva, e agressividade, e raiva. E fico agressivo e não consigo trabalhar a minha perda. O disfarce é contínuo. Ele não é que nem a emoção verdadeira que atinge o pico e desaparece depois que a situação foi resolvida. O medo autêntico, ele atinge o pico e depois ele desaparece quando eu me sinto seguro. O disfarce não. O disfarce é que nem aquela goteira. Fica pingando e não resolve. Você não consegue fechar o buraco. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. Então, às vezes, na terapia, a gente precisa entrar no túnel do tempo. Tem linha de terapia que diz assim, não, você não precisa entrar olhar para o seu passado. A gente pode resolver boa parte dos problemas vivendo aqui e agora. Só que, quando se trata de um trabalho mais profundo de terapia, que é a questão do disfarce, que é muito profundo, eu vou precisar entrar no túnel do tempo e descobrir como era na minha infância quando eu expressava minhas emoções. A menina é o contrário, né? Em geral, a menina é o contrário. A menina chega em casa com raiva porque bateu no menino. Ali nas famílias mais tradicionais, a mãe chega e fala, não, menina, não pode ficar com raiva. A menina tem que ser boazinha. E aí a filha chora. A filha vai aprender o quê? A raiva não é permitida aqui. Então, em vez de raiva, eu tenho que me sentir triste. Então, é aquela menina que vira uma mulher adulta quando alguém invade os seus limites e ela deveria reagir com raiva, ela reage com tristeza, com choro. Ela é ameaçada, ela é injustiçada. Como é que você reage quando você é injustiçado? Você reage com raiva, só que ela chora e se retrai.
e fica deprimida. Isso é um disfarce. O disfarce não resolve o problema, fica uma ferida aberta. E o que acontece quando fica uma ferida aberta na nossa mente? O cérebro manda a conta para o corpo. Essa que é a grande sacada da psicossomática. Só que você faz todos os exames, nada. Então, onde eu vou tratar o problema? A nível mental, a nível de terapia. Mas isso aqui dá trabalho. Olhar para dentro de si, se conhecer melhor, saber por que você reage diante de situações diferentes, usando estratégias que não funcionam e sentindo as mesmas dores, os formigamentos. Claro, às vezes é doença, gente, não é que nunca é doença. Tem que procurar um médico e às vezes é doença. Às vezes a pessoa está com diabetes e não sabe. Mas, na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes é o problema de origem emocional. Como é que você distingue um disfarce seu? Quando você enfrenta situações diferentes e reage quase sempre com a mesma emoção, muito provavelmente essa emoção é um disfarce. Então, por exemplo, você explode de raiva quando o marido ou a esposa diz algo, faz um tipo de pergunta que você não sabe responder. Você explode com a mesma raiva quando o seu filho fica doente. Você explode com a mesma raiva quando a vizinha disse alguma coisa que você não concorda. Situações diferentes de vida que você percebe que se reage com a mesma emoção, geralmente essa emoção é um disfarce. Porque o disfarce é uma estratégia que a gente aprendeu na infância para chamar a atenção e obter carícias. Um outro nome que o disfarce é extorsão. O disfarce é um tipo de extorsão. Por quê? Porque a criança aprende que com aquela emoção substituta, ela ganha coisas. Ela ganha atenção, ela consegue evitar alguma responsabilidade. Se ela teria que fazer alguma coisa e quando ela fica mal, ela não precisa fazer, isso reforça o disfarce dela. Então a criança, por exemplo, a criança está muito triste e ela não precisa então ir para a escola fazer a prova, a mãe deixa ela ficar em casa, ela aprende que com tristeza eu consigo evitar responsabilidade. Então, lá na vida adulta, quando eu estou diante de um desafio, eu entro em depressão. Ao invés de enfrentar o desafio, mas por que a pessoa fica sempre deprimida quando tem um desafio pela frente? Disfarce. Entra na linha do tempo. Lembra como era na infância. Você ficava triste, chorava, não precisava fazer a prova. Mamãe deixava você ficar em casa, não precisava ir para a escola. Percebe? É assim que nascem os nossos problemas. Eu me sentir inadequado é ruim, claro. Ninguém quer se sentir inadequado. Mas, se quando eu me sentia inadequado quando era criança, eu conseguia fazer com que os meus pais tivessem dó de mim e fizessem as coisas por mim, por mais desconfortável que seja eu me sentir inadequado, eu começo a usar inconscientemente isso como um instrumento para conseguir as coisas quando eu estou. O nosso cérebro é esperto. Ele só cria sofrimento. Isso foi uma coisa que o Freud descobriu. O nosso cérebro só cria sofrimento quando esse sofrimento consegue um ganho secundário. O nosso cérebro não é idiota. Ele não produz sofrimento à toa. Nossa, por que eu estou com crise de pânico? O cérebro não cria crise de pânico para você só sofrer. É porque com aquela crise de pânico, muito provavelmente, você está conseguindo algo inconscientemente que você não aprendeu a conseguir estando bem. Só que é inconsciente. E é esse o processo de terapia. Quando cai a ficha, você é curado. Então, tudo que o cérebro quiser fazer para as pessoas prestarem atenção em você, ele vai fazer. Se ele percebe que do jeito bom não está funcionando, ele vai funcionar do jeito ruim. Porque a gente sem atenção, a gente não vive.
Uma coisa que é muito falado na psicologia é quando acaba um relacionamento. Você sabe quando acaba um relacionamento? Principalmente afetivo. Quando acaba a admiração. Acabou a admiração, acabaram as carícias. Acabaram as carícias, acabou o relacionamento. Então, o que o cérebro faz? Ele produz o disfarce para que você se mantenha vivo emocionalmente. Por que as pessoas têm depressão? Por que as pessoas têm pânico? Por que as pessoas têm surtos de irritabilidade, mesmo isso provocando tanto sofrimento? Porque é melhor o pânico, é melhor a depressão, é melhor a irritabilidade do que eu não conseguir a atenção do ninguém. Por isso que, em inglês, o disfarce é chamado de racket, que significa malandragem. Mas não é uma malandragem consciente, é uma malandragem do cérebro. É uma extorsão, é uma maneira de eu extorquir carícias. Como eu sei que é um disfarce, ele é desproporcional em intensidade e duração ao acontecimento. Então vamos supor, eu chego para ela e faço um comentário, às vezes uma piadinha, e ela entra num surto de fúria comigo, é desproporcional, isso é um disfarce. E às vezes a situação não tem nada para a pessoa estar triste. Está num grupo, está numa festa de aniversário, está indo tudo aparentemente bem, de repente o cara começa a ficar em pânico, uma crise de pânico, ou começa a ter uma crise depressiva. O disfarce, como a gente já comentou, não resolve o problema. E, vocês vão ver aí no gráfico, na bolinha, né? O disfarce está relacionado à posição existencial em que a pessoa está. Vocês lembram que era a posição existencial? Nós temos 4 posições existenciais. Eu ok, você ok. Essa é a posição saudável. Eu não ok, você ok. Essa é a posição depressiva. Eu ok, você não ok. Essa é a posição que a gente chama de paranoide. E a posição fútil ou niilista, eu não ok, você não ok, o mundo não ok. Então, na posição ok, eu me valorizo, eu valorizo você, eu entendo que eu sou digno de respeito, eu entendo que você é digna de respeito, você tem valor, eu tenho valor. Nessa posição, nós não temos disfarce. Então, enquanto você estiver na posição saudável, ok, nós não entramos em disfarce. Eu não ok, ou seja, eu não me sinto uma pessoa de valor, eu me sinto inadequado, eu me sinto inferior, os outros são melhores do que eu, a gente entra aqui nos disfarces da posição existencial depressiva. Culpa, inadequação, ansiedade, esses são os típicos disfarces da posição depressiva. Ansiedade, depressão, culpa, vergonha. Vergonha é um dos disfarces mais comuns da nossa cultura. Você já viu algum bebê com vergonha no berçário? Não. Porque a vergonha é um sentimento aprendido culturalmente. Nós não nascemos envergonhados. Nós nos tornamos envergonhados e nos sentimos culpados por uma questão de aprendizado. Não são sentimentos naturais da espécie humana. Se eu entro numa posição paranoide, em que eu me sinto superior aos outros, eu sou ok, você não é ok, eu entro nos disfarces da posição paranoide. Então, triunfo maligno, sadismo, raiva, irritabilidade. Eu vivo irritado porque eu sinto que os outros são menores do que eu, estão atrapalhando a minha vida. A vida seria melhor sem essas pessoas. Eu fico com raiva delas. Elas são um estorvo para mim. São um disfarce de raiva. Está ligado a uma posição existencial, ok, não ok. O triunfo maligno é a pessoa que ri da desgraça alheia. Ele fica feliz quando os outros se estrepam. Tá? Esse é o triunfo maligno. E na posição fútil ou melancólica, essa é a mais grave. Então, aí entre os disfarces de melancolia, desesperança, tristeza profunda, falta de vontade de viver. E são esses disfarces que muitas vezes levam as pessoas ao suicídio. Então, olha como é a mente humana, hein?
uma emoção que o cérebro criou para conseguir algo, uma carícia migalha que seja, acaba provocando um sofrimento tão grande que pode levar a pessoa ao suicídio. Mas foi ela que fabricou inconscientemente essa emoção. A gente vai criando disfarces em cima de disfarces. Então não é que você tem só um disfarce. Às vezes é um disfarce cobrindo outro disfarce, cobrindo outro disfarce. Você tem a emoção por fora que os outros estão vendo. Eu sugiro que vocês estudem esse círculo com as emoções disfarces de cada função existencial, mas só para a gente extrair o que é essencial. Se na posição saudável você não tem disfarce, só emoção autêntica, quando você estiver sentindo uma emoção de disfarce, você percebe que é uma emoção de disfarce, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É entrar no adulto e entrar na posição ok. Você decide a posição existencial. Eu decido me considerar de valor e considerar os outros de valor. Eu me valorizo os outros, o disfarce morre. Vai entrar no aqui e agora e experimentar a realidade como ela é. Com os problemas e os desafios, mas entendendo que também existe o lado positivo da vida. Então, eu entrei na posição ok, eu corto o disfarce na raiz. Porque eu só vou experimentar o disfarce se eu sair da posição de oquidade e entrar para uma posição não ok, que é patológica. Se eu entrar na posição depressiva, ou na posição paranoide, ou na posição melancólica, eu vou experimentar disfarce. Desde que meu marido morreu, eu não consigo sair de casa. Eu só fico chorando o dia inteiro. Eu não consigo nem tomar banho. Não consigo me alimentar. Quando o seu marido morreu, já faz 5 anos. Ali é um... Leve como lição de casa. Tenta procurar identificar quais são os seus principais disfarces. Em geral, são 1 ou 2 disfarces. O disfarce está encobrindo uma emoção autêntica que você está reprimindo. E, consequentemente, como a emoção autêntica é a única que ajuda a resolver as suas verdadeiras necessidades, quando você substitui pelo disfarce, você fica com necessidades em aberto, que não estão sendo preenchidas na sua vida. Então, o objetivo de você sair do disfarce e entrar na emoção autêntica é você, de fato, entrar em contato com seus verdadeiros desejos e necessidades. Quando você preenche as suas necessidades vitais, você encontra paz. Lembre-se, se eu estou no disfarce, a maneira mais rápida de eu sair é eu entrar no meu adulto e adotar a posição ok.